Olá, aluna do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos hoje começar a nossa aula falando sobre um assunto bastante interessante. Todos nós estamos conectados o tempo inteiro. E aí eu pergunto para vocês o que é e qual é a função dessas mídias? O que nós podemos ter de bom ou não sobre as mídias sociais? Então, para que nós usamos as mídias? Né? Nós podemos usar para aprender, para divertir, para informar também, interagir e até trabalhar. Então, a internet ela está presente em tudo que nós fazemos. Né? Nós temos uma situação atual em que não podemos estar juntos presencialmente e temos usado muito, né, as redes sociais, os vários recursos para estarmos dando continuidade ao nosso conteúdo, à nossa matéria, nessa interação, né, com relação aos nossos estudos. Então, como eu disse, não podemos fugir a isso. A internet está presente em tudo que fazemos, em todos os dias da nossa vida. Então, vamos pensar um pouco. O que as pessoas podem fazer de bom uso da internet, né, das mídias e das redes sociais? As pessoas podem interagir, como eu falei, divertir através de games, podem se informar, podem também expressar os seus pensamentos e seus posicionamentos. E como tudo na vida, a internet tem um lado que é positivo e outro não. Nós já estudamos anteriormente sobre os cuidados com a rede, lembram? Que a gente tem que ter muito cuidado com determinadas atitudes, com determinados compartilhamentos de endereços, de fotos. Lembra que nós estudamos sobre isso? Pois é, então é muito importante também que a gente tenha esses cuidados quando se pensa nessa interação social, porque nem todo mundo tem uma boa índole, nem todo mundo tem uma boa ideia do que fazer, né, do bom uso dessa internet. Então, a proposta do nosso livro, nessa aula, na proposta da 8, Eu Online, vai nos convidar a fazer um passeio aí por essas mídias, por esses tipos de mídias e de rede social. Então, esse é o assunto de hoje da nossa aula. #EuOnline. Então, nós vamos ampliar os nossos conhecimentos, vendo os tipos, as formas de uso e o que essas mídias podem nos trazer no dia a dia e facilitar também a nossa vida, o nosso posicionamento, o nosso discurso. Então, eu gostaria, para começar, que vocês pegassem o livro de vocês, né, o livro de atividades, lá na página 30. E aí, lá em cima, nós temos Eu Online. E vamos ver o que nos diz essa proposta aqui nesse capítulo 8. Eu Online. Ser um leitor conectado é simples, rápido, prazeroso. Você pode participar das mais diversas formas e mais diferentes mídias e redes sociais. Você pode participar de que forma? Sugerindo artigos para revistas, colaborando com fotos, fazendo perguntas curiosas, postando ideias e texto, ajudando a escrever histórias, elogiando, dando sugestões, fazendo críticas, interagindo. Então, através dessa aula, né, desse capítulo, nós vamos poder ver de que forma a gente pode fazer tudo isso. E nós vamos começar pensando nos nossos suportes de apoio para essa aula. Então, nós teremos a revista Ciência Hoje das Crianças, Mundo Estranho, Super Interessante e Vida Simples, entre outras. E elas vão nos ajudar, então, a fazer o uso mais produtivo da internet. Vamos ver ainda a questão do YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Google, jogos online, e-mail, blogs. Todos esses são meios que podemos usar na internet, na rede, para facilitar a nossa vida e para direcionar todo o nosso posicionamento, tanto para o lazer, como para a cultura, como para a interação, como para aprender também. E hoje nós vamos pegar aqui no texto 1 da nossa página 30 para ver de que forma nós podemos ver os estudos também presentes na rede. Então, nós já estudamos a questão da capa da revista, né? E aqui nós vamos ver a capa da revista divulgada na internet. Então, eu gostaria que vocês pegassem aí, acompanhando comigo, o texto 1, e temos lá, texto 1,
na capa da Ciência Hoje das Crianças. A capa da revista Seguir poderia ter sido divulgada na internet por meio do site da Ciência Hoje das Crianças e por outras redes sociais. Observe-a bem, dedicando-se especial atenção à manchete da matéria principal. Então, nós já estudamos também na capa de revistas o que é matéria principal, o que é matéria secundária, né? Quais são os elementos estruturais da capa de revista. E aqui, não diferente, nós temos, então, Ciência Hoje das Crianças, que é o nome, né, da revista. Temos aí ao lado uma outra manchete menor, porque temos verrugas, é uma manchete secundária aí do lado direito, e temos também revista de divulgação científica para crianças. Aí temos a data, o ano, a data e o mês, alguns dados a respeito. E na manchete central nós temos plantas carnívoras. Vocês já ouviram falar em plantas carnívoras? O que são plantas carnívoras? E aí a gente vai entender um pouquinho mais observando aí essa capa. Observem a imagem da capa. Será que a planta carnívora na vida real é assim mesmo? Ou ela foi feita, né, de uma forma gráfica diferente por causa desse público-alvo? E falando em público-alvo, qual que é o público então dessa revista? Como o nome já diz, né? Crianças. E essa ideia da planta carnívora, ela poderia ter sido desenhada de uma outra forma, poderia ter sido planejada para essa capa de uma outra forma? Talvez numa outra revista. Mas como essa revista é para crianças, a própria capa, o pessoal teve o cuidado de colocar aqui um elemento imaginativo, né? Se formos pensar na vida real, a planta carnívora não é desse jeitinho, né? Então, nós temos aí a principal manchete, planta carnívoras, e aqui ao lado, do lado direito da nossa página, nós temos um outro desenho, né, quadradinho aí menor, observem, que diz: a dionaea, também conhecida como caça-moscas, é uma das plantas carnívoras mais comuns, podendo viver quase 20 anos. Então, nós temos aqui uma foto de uma planta carnívora real e a foto da planta carnívora imaginária, postada aqui de uma forma intencional para chamar a atenção das crianças, que são o quê? O público-alvo desta revista. Vamos então agora, dando continuidade, analisar um pouco mais ainda essa capa da revista na página 31. Acompanhem comigo. Novamente temos aí a capa, né, com o desenho, a manchete principal aí, né, nessa tomada planta carnívoras. E vocês observaram que também nessa revista nós não temos muitas outras manchetes secundárias. Por que será? Penso que seja objetivamente por causa do público-alvo, que é crianças, para que não se perca, não se distraia com tantos assuntos, né, para que tenha um assunto objetivo, né, pouca coisa para se ver e que possa entender com mais facilidade os assuntos. Então, nós temos uma manchete principal e uma manchete secundária. Então, como não podemos estar em grupos, mas vamos analisar aí comigo as questões sobre essa capa. Vamos comentar um pouco então sobre essa capa, especialmente nos detendo nesses detalhes que eu disse há pouco. Sobre o que ela trata então? Qual que é a matéria principal da capa? Eu já falei, né? A matéria principal é sobre o que? Plantas carnívoras. Letra B aí acompanhando. Como as plantas carnívoras costumam ser representadas na ficção? Será que elas são mostradas dessa forma real, como elas realmente assim são na vida real, dessa forma de planta mesmo? Ou são criadas de uma forma imaginativa, às vezes até como verdadeiros monstros, né? De uma forma até caricatural, né? Você pega o elemento planta e transforma aquilo com a imaginação, com a criatividade, para que ele se torne, então, um elemento de comparação com o que é vida real e o que é imaginação. O que pertence a esse imaginário, sobretudo do imaginário infantil. Então, na letra B, nós temos a seguinte questão, na letra C.
Considerando o que você observou na ilustração da capa, bem como seus conhecimentos anteriores, que semelhanças e diferenças existem entre as plantas carnívoras reais e as ficcionais? Então, observem, as plantas carnívoras reais, como eu citei há pouco na página ao lado, elas comem o quê? Pequenos insetos, moscas, abelhas, largatas, lesmas, aranhas, besouros. Quando o solo em que se encontra está o quê? Sem nutrientes. Então, quando elas ficam sem nutrientes para se manterem vivas, o que elas fazem? Elas vão lá e comem esses insetos para que ela possa se alimentar e ter vitalidade para continuar a sua vida. Né? Então, elas se alimentam desses insetos, eles servem para elas como comida. Né? Então, elas atraem a comida, né, esses insetos, exalando o quê? Um cheiro irresistível. Então, ela tem uma forma, né, uma armadilha secreta, que é o cheiro que ela exala e torna-se irresistível aos insetos que se aproximam e elas fazem o quê? Abocanham, então, esses insetos se alimentando deles. Então, as plantas carnívoras da ficção, elas não só comem esses insetos, elas ameaçam os seres humanos. Então, normalmente, a gente vê essa diferença onde na vida real comem insetos e nas outras ameaçam os seres humanos. Você já deve ter visto algum livro, algum filme que tem essa questão sobre essas plantas carnívoras que se tornam monstros aí. Né? Então, nessa primeira parte, nós vimos a questão dessa planta carnívora, nessa manchete principal de uma capa de revista que poderia estar na internet. Gostaria que vocês, então, pegassem agora a página 32 para darmos sequência e nós vamos falar agora de um outro meio de comunicação da internet que todos vocês já devem ter o quê? Muito conhecimento. Né? Vocês já devem conhecer bem esse recurso e devem usá-lo bastante com frequência. Ele faz parte da vida de todas as pessoas praticamente que estão conectadas, né? Então, do que é que eu estou falando? O que é que a senhora está falando, professora? Nós estamos falando aqui, gente, do aplicativo do WhatsApp. Todos conhecem? Vocês têm? Todos aplicam? Bem, a maioria das pessoas usam, né, esse WhatsApp com diversas formas de utilização de ajudar mesmo no dia a dia, na comunicação e na interação com outras pessoas. Vamos ver então um pouquinho sobre essa questão do WhatsApp. Vamos ver então o que é esse aplicativo. O WhatsApp é um aplicativo que é um aplicativo da multiplataforma de mensagens o quê? Instantâneas. Né? Você rapidamente consegue conectar com outra pessoa através do quê? De uma mensagem instantânea e chamada de voz para smartphones. Então, essa conexão é rápida, você consegue direcionar a sua mensagem, o que você quer transmitir para outra pessoa. Ah, mas é só isso? Eu só consigo utilizar a questão da mensagem de voz? Não. Além da mensagem, né, também de texto e de voz, os usuários podem o quê? Enviar imagens, podem enviar vídeos, documentos em PDF, além de fazer ligações grátis por meio de uma conexão com a internet. Então, o WhatsApp é muito usado, muitas pessoas fazem uso diário dele, é uma comunicação bem rápida entre os grupos e tem um número ilimitado de pessoas. Então, a gente tem um alcance muito grande com esse recurso, com esse aplicativo. E aí, se estivéssemos tendo aula, faríamos uma atividade de interação, onde vocês comentariam sobre o que vocês perceberam, né? Qual que seria a percepção de vocês sobre a capa da revista Ciência Hoje. Como não estamos, né, conectados, gostaria só de retomar com vocês alguns aspectos que estão nessa página sobre a utilização das mensagens de voz. Lembrando que também, gente, um outro aspecto do WhatsApp é o tipo de linguagem, que é uma linguagem informal, devido a essa troca e essa proximidade entre as pessoas. Então, acompanhe comigo sobre utilizando as mensagens de voz.
A mensagem de voz permite que você fale instantaneamente com um contato ou uma conversa de grupo. Essa funcionalidade enriquece a experiência de suas conversas e é confiável para o envio de mensagens importantes ou urgentes. Por isso, todas as mensagens de voz são baixadas automaticamente. Enviando uma mensagem de voz. Para enviar mensagem de voz, simplesmente clique no botão do microfone, que substitui o botão de enviar antes de você começar a digitar uma mensagem. Enquanto você estiver gravando sua mensagem, você pode deslizar para a esquerda para cancelar o envio instantaneamente. Uma outra funcionalidade interessante é que quando a sua mensagem de voz for tocada no telefone do destinatário, o ícone do microfone ficará azul. Nota: em alguns telefones, talvez seja preciso esperar um segundo antes de falar, caso você perceba que o começo da sua mensagem não foi gravada. E como que você faz para saber que está recebendo uma mensagem de voz? Após receber uma mensagem de voz, aperte no botão tocar para ouvir. Segure o telefone perto da orelha para que as mensagens toquem através do fone para o ouvido ou simplesmente segure o telefone distante da sua cabeça para ouvir sua mensagem no viva voz. O microfone ao lado das mensagens que você não tiver ouvido ainda será verde. O microfone ao lado das mensagens que você já estiver ouvido será azul. Aprenda a usar o recurso mensagem de voz em iPhone, Windows Phone, Nokia S40, BlackBerry, Nokia S60, BlackBerry 10. Então, gente, aí este texto é um texto o quê? Informativo. É um texto que nos direciona, né, com instruções de como você faz para operar, né, no WhatsApp a questão da mensagem de voz. Então, esse é um segundo recurso que nós temos, né, um outro recurso bacana que muita gente usa, todos nós usamos, eu, né, e vários grupos lá na escola, em todos os lugares, de amigos e familiares usamos para nos comunicarmos também. Então, é mais um benefício que a internet nos traz, não é mesmo? Então, agora, após retomar isso, que eu acredito que vocês já sabiam dessa mensagem, né, de como que faz para operar a questão do WhatsApp, eu gostaria que vocês pegassem comigo, então, para fazermos outras análises de outros meios que podemos operacionalizar através da internet. Vamos pegar, então, a página 33. E aí, na página 33, nós temos o quê? O texto 2. E o que fala esse texto 2, baseada na revista Mundo Estranho? Ele fala sobre uma questão de opinião, fala sobre a influência das mídias até sobre a nossa felicidade, a influência que tem nas nossas vidas para que possa nos tornar alegres ou tristes. Será que isso é verdade? Será que realmente, através de algum aplicativo ou de alguma forma de mídia, né, na rede social, isso pode gerar consequências na minha vida, trazendo tanto coisas boas, né, proporcionando a felicidade, como não, coisas tristes, coisas que me levem, né, a ficar mal, que me levem até mesmo a estar em risco sobre algum tipo de ação registrada. Então, esse texto 2 nos convida a fazer essa reflexão. Vamos lá? Vamos entender um pouquinho mais? Então, texto 2, página 33. O texto 2 diz o seguinte, ainda chamada: 20 de março é o dia da felicidade. E para que todo mundo possa viver a vida plenamente, a revista Mundo Estranho deu 5 dicas científicas. E uma delas então temos aí Mundo Estranho e uma das dicas: desconecte-se. Desligar-se das redes sociais ou de aparelhos eletrônicos traz mais benefícios para o seu bem-estar do que você pode imaginar. Estudos da Universidade de Gotemburgo, Suécia, já provaram que ficar horas diante de uma tela traz depressão e fadiga. Além disso,
Um estudo da Universidade de Copenhague, Dinamarca, provou que o Facebook tem o poder de nos deixar tristes e irritados. Por que será? Será que a gente perde um pouco da nossa identidade? Ou a gente fica tentando, através do Facebook, ser aquilo que não somos? O que será que pode acontecer de benéfico ou não através desse Facebook que nos torna irritados, nos torna tristes? Através dessas pesquisas registradas aqui, eles colocam isso, que foram provadas, né? Com coisas como ficar horas diante de uma tela, traz o quê? Depressão e fadiga. Tudo, gente, como eu disse, tem um lado bom e um lado ruim. Então é preciso também pensar na questão do limite. Até onde eu estou usando de forma que não está me prejudicando? Quanto tempo eu estou usando o Facebook ou estou interagindo na rede e estou deixando de fazer outras coisas? Isso está sendo saudável para mim? É uma forma da gente pensar um pouco. Isso está me trazendo benefícios, malefícios? Está sendo legal ou não? Então, é um convite, né, dentro dessa revista Mundo Nerd, dessas dicas, essa é uma delas, da gente pensar esse conceito, né, do uso, do bom uso e do limite, né? Como? Até quando? De que forma? Quanto tempo eu posso ficar realmente conectado e desligado das coisas e do mundo até às vezes? Tem pessoas que entram nas questões das redes sociais para jogos ou mesmo para qualquer outra interação e acham que a vida deles está ali. E não pensa em mais nada, não faz mais nada. E aí sim é um perigo. E vem, então, as pesquisas comprovando que podem ter consequências, como fadiga, depressão e até mesmo no Facebook causar o quê? Infelicidade. Pensaram um pouquinho a respeito? Então vamos lá comentar um pouquinho a respeito disso aí. Será que isso faz sentido para você? Você já pensou nesse aspecto desse excesso de uso? O que isso traz para a sua vida? O que isso implica na sua vida? E outra coisa, por que se desconectar pode ajudar as pessoas a serem mais felizes? Será que desconectando um pouco, ela vai poder se relacionar melhor, de forma real, com outras pessoas, por exemplo, dentro da sua casa? Vocês ficam muito conectados, mas será que esse excesso não está, ao invés de aproximar, afastar as pessoas? Não está afastando, né? E muitas vezes a gente vê situações em que as pessoas estão muito ligadas com o mundo inteiro e estão afastadas de quem está próximo, não é isso? Não é verdade? Então, por que se desconectar pode ajudar, então, as pessoas a serem mais felizes? Talvez porque elas possam realizar outras coisas, né? Um esporte, ler um livro, possam fazer outras atividades, interagir realmente com as pessoas, né? Fisicamente, ir na casa do outro, partilhar uma experiência, quem sabe, né? Outra coisa, que outras dicas vocês poderiam pensar que poderiam ter sido dadas pela revista dentro desse assunto para que as pessoas alcancem a felicidade? Né? De que forma elas poderiam fazer, que outras coisas elas poderiam fazer para se sentirem o quê? Mais felizes. Então, vamos ver aí na questão 4 que tem uma proposta. Reescreva o texto Desconecte-se, começando assim. O Facebook pode nos entristecer e irritar. Essa é a conclusão. Então, de acordo com a sua opinião, você vai poder colocar se você concorda ou não com isso. Essa é a opinião dos pesquisadores. Porém, e a sua? Né? O que você pensa a esse respeito? Né? Diante dessas perguntas e desses questionamentos e dessas análises que eu fiz aqui com vocês, o que vocês pensam sobre isso? E aí, eu vou pedir para que vocês façam uma proposta, dando essa resposta do que vocês pensaram diante do que nós analisamos aqui e que vocês possam mandar para mim essa resposta aí através da atividades lá no Positivo On. E eu vou mandar tudo explicadinho direitinho lá em atividades, vocês leiam e façam para mim. Vou ficar bem curiosa aí para esperar a resposta de vocês sobre esse conceito de felicidade e sobre essa questão. Se desconectar um pouco, né, pode trazer outras formas de felicidade. Tudo bem? Estou aguardando então. Vamos então agora para um outro meio aí de
de um outro assunto, que é uma outra forma que vocês poderiam também emitir essa opinião. E essa opinião poderia ser emitida mandando para a revista Mundo Estranho a sua opinião através do que? De um e-mail. Vocês sabem o que é um e-mail? Vocês sabem, já mandaram algum e-mail? Já viram algum e-mail? Né? Então, esse daí também é uma outra forma, é uma outra ferramenta que nós temos para nos comunicar importante e que tem peculiaridades e características bem precisas. Então, na página 34, nós temos aí dica e-mail. Nós temos aí todas as dicas sobre o e-mail, como se faz um e-mail, e aí eu gostaria que vocês lessem com todo cuidado e depois produzissem aí a questão 5, esse e-mail, que depois também, aqui é um rascunho, né? E depois vocês vão lá na parte de produção de texto e passem a limpo lá esse e-mail que vocês produziram. É só seguir todas as orientações, todas as regras, que vai dar certinho, tá bom? Então, esse primeiro vídeo fica por aqui e eu aguardo vocês para uma próxima. Um abraço, até lá!